sozinho, não estou contigo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são o dia 27 de agosto de 2023. Nós estamos estudando o livro de Josué. Hoje eu estou no capítulo 10. Vamos ler no versículo 6. E os homens de Gibeão foram enviados a Josué no acampamento de Gilgal a dizer: Não encolha as tuas mãos de teus servos, sobe imediatamente a nós para nos livrar e nos ajudar, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas ajuntaram-se contra nós. E subiu então Josué de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha temor deles, porque eu os entregarei na tua mão, e nenhum deles poderá resistir diante de ti. E Josué veio a eles de repente e durante toda a noite, e subiu desde Gilgal. Bom, queridos, aqui fala sobre aquela união que Josué fez com a cidade dos gibeonitas, né? E o que acontece? Os reis ao redor ficaram sabendo que eles estavam sendo acobertados, que a cidade de Gibeão estava sendo acobertada por Josué e o Deus de Israel, e eles ficaram atemorizados. Então juntaram forças, juntaram todos os reis ao redor daquela cidade ali de Gibeão para poder lutar contra Josué e contra a cidade de Gibeão. E acontece que os gibeonitas chamaram Josué e falaram assim: Josué, olha, nós ficamos sabendo que os reis estão se unindo e vão nos atacar. Sobe imediatamente para nossa cidade e nos ajude, porque nós vamos perder essa batalha. E Josué pegou e deu uma resposta mediante a palavra que o Senhor tinha liberado. Olha, não tenhas medo. Não tenha temor deles, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. Gente, era um exército muito forte que estava vindo contra Josué, né? Eram 5 reinados ali em cima do povo de Deus. E aí nós vemos a mão de Deus se mover de maneira extraordinária, porque a Bíblia fala, se a gente for estudar esse capítulo 10 todo, a Bíblia fala que Deus não deixou o povo pelejar sozinho. No capítulo 10, no versículo 11, está escrito assim: E aconteceu que, ao estarem fugindo dos israelitas, a baixada de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. Muito mais foram os que morreram das pedras de granizo do que os filhos de Israel tinham matado a espada. Queridos, vamos trazer isso agora no âmbito espiritual, né? Essa batalha que está acontecendo aqui com Josué, hoje, ela acontece nos nossos dias. Nós temos inimigos fortes e poderosos que nos atacam, né? E nossa luta, ela não tem nada a ver com lutas humanas igual era na época de Josué ali. Isso era só uma representação do que acontece no mundo espiritual com as nossas vidas. Hoje nós temos lutas tão terríveis quanto Josué enfrentou ali. Mas acontece que essa luta, ela já foi ganha, nós já temos a vitória garantida nas nossas mãos quando nós estamos seguindo a palavra do Senhor, quando nós estamos andando debaixo da obediência de Deus. E quando eu estava estudando a palavra do Senhor aqui, nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esses tipos de batalha que nós estamos vendo Josué enfrentando aqui, e como que Deus reagiu aos teus inimigos, isso vai acontecer novamente. Está tudo prescrito no livro de Apocalipse. Os inimigos de Deus vão enfrentar grande juízo que está por vir, né? E uma delas aqui foi a questão dessas pedras que vão acontecer. Eu vejo assim, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Eu vejo que todos aqueles que rejeitaram Cristo, eles vão sofrer grande tribulação, eles vão sofrer grandes lutas contra o próprio Deus, porque eles estão teimando contra o Senhor dos Exércitos. E isso vai acontecer, isso vai se repetir. Então nós temos que nos aliançar, assim como os gibeonitas foram ali e viram o poder de Deus, nós também temos que fazer aliança com o Senhor, né? Nós temos que estar debaixo das asas dele, porque aí sim nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos. E o segundo ataque que Deus
permitiu acontecer ali com aqueles reis que estavam vindo contra Josué foi o sol. Está escrito lá no capítulo 10, no versículo 12. E então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Agilon. E assim o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos teus inimigos. Amém, queridos? Então, essa questão aqui do sol se pôr e da lua se pôr, eu vejo algo interessante na passagem do livro de João, no capítulo 11, do versículo 9 até o versículo 10. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Bom, o que eu quero trazer aqui de reflexão sobre essa questão do sol parar e o dia permanecer ali para que Josué pudesse ganhar essa batalha? Quando nós estamos diante da presença de Jesus, ele vai jogar luz sobre as trevas. Para quê? Para que a gente enxergue aquilo que está errado e que a gente lute da maneira correta. Então, quando Jesus fala assim, ó, para quem anda de dia não tropeça. O que Deus estava querendo falar aqui com nós hoje, nesse dia? Né? Quando a gente busca a luz do Senhor, quando nós estamos diante da presença dele, ele vai irradiar a luz em todos os nossos pecados, em tudo aquilo que o inimigo tem gerado territórios dentro de nós para poder nos derrubar, tirar da presença, para nos tornar fraco, para com que ele entre com toda sorte de maldição sobre nossas vidas. E Deus está falando assim, olha, agora eu vou dar vitória para vocês diante dos teus inimigos, eu vou te mostrar quem é que está dominando essas áreas do teu coração, essas áreas da tua vida. Talvez seja finança, talvez seja saúde. Eu não sei qual área que o inimigo tem pelejado contra você. Talvez é a paz dentro da tua casa que o inimigo até hoje tem feito gracinhas, tem gerado inimizades. É irmão que não conversa com irmão, é pai que não conversa com filhos, mãe que não tem amor pelos próprios filhos. Eu não sei qual a área que Satanás feriu a tua vida, mas aqui nessa situação de Josué, Deus jogou luz ali para que o povo pudesse entender que a nossa luta, como diz lá em Efésios 6:12, vamos estar dando ali? Efésios 6:12, está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, eu fui estudar aqui sobre o que é potestade. Potestade são pessoas, reis, potência, é alguém que tem domínio, que tem poder. E principado é um território que é governado por um príncipe. Então, nós temos aqui uma situação, voltando à história de Josué, que os reis daquelas cidades ao redor vieram atacar Josué por causa de quê? Porque eles tinham uma terra, eles tinham domínio ali sobre aquele povo. E eles não queriam perder o seu território para o Deus de Israel, não. Eles queriam lutar, queriam combater. E assim é o inimigo da nossa vida. Ele não quer perder a área que ele já tem sobre nossas vidas. Porque a intenção de Satanás é manter as pessoas presas ao engano, manter as pessoas presas no domínio dele, achando que muitas das vezes nós frequentamos igreja, que nós estamos lá, que nós vamos aos cultos, mas nós somos apenas meros religiosos, porque não houve uma conversão genuína ainda dentro do nosso coração. E Satanás vai mantendo muita gente dentro da igreja aprisionados com espírito de engano. Né? Porque são áreas que ele nunca deixou Jesus entrar, nunca deixou Jesus jogar a luz ali para poder ser curado, para poder haver um arrependimento genuíno das maldades. E aí, nesse caso aqui, dessa batalha espiritual que está acontecendo, nessa história que Deus está trazendo para nós, hoje, Jesus quer mostrar para nós que existe áreas que mesmo nós, depois que a gente já passou por batismo, que a gente já nos arrependemos daquela velha vida, mas nós ainda temos áreas ainda que são governadas por principados e potestades nas regiões celestiais que dominam as nossas vidas. E hoje o Senhor quer nos mostrar
Porque o que acontece? Tem muitos anos que você está dentro da igreja, mas nós andamos encurvados, nós andamos com o peso de Satanás sobre nós não temos a liberdade total em Cristo. Então Jesus, ele vai nos mostrar qual a área que Satanás tem dominado sobre as nossas vidas. E ele quer quebrar essa força do inimigo contra nós, contra os filhos de Deus, porque já nós não podemos ser mais escravos de Satanás, nós não somos mais escravos de Faraó. Jesus quer nos dar uma libertação total. E libertação, queridos, não é para aqueles que estão do lado de fora, libertação é para o povo de Deus que quer viver a plenitude com o Senhor Jesus Cristo. Hoje Jesus quer nos libertar. Fala para ele em qual área que você não tem prosperidade. Fala para ele a área que você sempre tem fracassado. Talvez é na área da amizade que você não consegue manter amigos fiéis. Talvez é no seu casamento que você não consegue ter uma harmonia dentro do teu lar. Você já não tem mais amor pelo teu esposo ou pela tua esposa. Talvez é a área da finança que você sempre está endividado, que sempre tem lutas ali na área da finança. Talvez é a sua saúde, você sempre está debilitado, sempre passando por pelejas. Então Deus quer nos dar vitória. Deus quer mostrar para nós aonde Satanás está dominando o nosso coração ainda. E Ele quer que a gente venha se arrepender, confessa a Deus, fala assim: Senhor, até aqui eu tenho defraudado pessoas, eu tenho ferido pessoas na área financeira, eu compro e não pago, eu vendo mercadorias de forma errada, eu cometo adultério, né, na minha casa, eu assisto pornografia, eu tenho hábitos de masturbação dentro da minha casa, eu tenho inveja das pessoas, eu tenho uma maledicência na minha boca. Eu não sei qual é o pecado que te domina, querido, mas joga luz nessas trevas suas, confessa e se arrepende. E aí nós vamos voltar a estudar o capítulo aqui 10 aqui com Josué. Vamos com Josué de novo. Quando a luz se acendeu ali e o povo de Josué, o exército de Deus começou a batalhar e a ganhar sobre aqueles reis, sabe o que aconteceu? Os reis fugiram. O que acontece? Você imagina, uma potestade é um rei que tem um governo, que tem um território e que ele tem demônios que estão ali atuando. Então sabe o que os reis fizeram? Viram os demônios perdendo? Eles correram, eles foram para dentro da caverna. E aí Josué pega aqueles reis que fugiram, agora é no âmbito físico, ele pega aqueles reis, joga uma pedra em cima dele. Em Josué 10, no versículo 18, está escrito assim: Então Josué disse: Rodai grandes pedras à boca da cova e coloquem homens junto a ela e que os guardem. Então, queridos, Josué pegou aqueles reis, colocou uma pedra, mas chegou uma hora que Josué virou e falou assim: agora pode retirar a pedra, porque nós vamos matar esses reis. O que significa? Essas potestades, elas têm que ser exterminadas, todo domínio, todo governo de Satanás ali vai cair por terra. E no versículo 21 está escrito assim: e todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá, e não houve quem movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Então a Bíblia fala que toda língua que se mover contra nós entrará em juízo com o próprio Deus, sabe? Então aqueles reis que se levantaram com arrogância, tentando lutar, tentando derrotar o povo, Deus colocou ele ao estrado dos pés, né? Deus derrubou aos pés ali de Josué. Olha no versículo 24, eu só vou ler o finalzinho do versículo. E eles se aproximaram e puseram os seus pés sobre os pescoços dele. Ou seja, o que aconteceu? Josué pisou sobre o pescoço daqueles 5 reis, esmagando, mostrando a autoridade e o poder de Deus sobre os inimigos. E em Hebreus 10, 13, para a gente estar finalizando aqui: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. E em breve, Deus esmagará Satanás diante dos nossos pés. Né? Vai vir uma vitória muito grande do povo de Deus contra Satanás. E ele nunca mais vai poder tocar no povo de Deus. Ele nunca mais vai poder fazer, mentir, enganar, trair, fazer o que é dele. Porque o domínio será totalmente do céu sobre nossas vidas. E que essa batalha, a vitória, é garantida pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz por nós. E de uma vez por toda, a batalha já foi vencida. Nós já somos vitoriosos para aqueles que se entregam e querem viver verdadeiramente uma vida nova em Cristo. Então entrega os teus caminhos no Senhor.
Senhor, querido. Entrega, mostra para Deus aquilo que você não consegue vencer, os teus pecados, os teus vícios, entrega tudo, coloca tudo e fala assim: Senhor, eu tenho esse vício, eu tenho essas atitudes erradas, mas a partir de agora eu sei que o domínio que estava sobre mim era do inimigo, mas eu coloco nos teus pés, me ajuda a vencer essa batalha, porque essa batalha vai ser vencida através do teu nome. Amém, queridos? Que Jesus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana, com a graça do Senhor Jesus Cristo.